Está no ar o programa Voz do Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Nossa entrevistada de hoje é uma artista talentosíssima, que mesmo tão jovem já fez muitos trabalhos interessantes. Recebam com muito carinho a atriz, cantora, dubladora, comediante e produtora Jéssica Fronza. Jéssica, seja muito bem-vinda ao programa Voz, Artista. Oi, Jennifer. Oi, pessoal. Muito obrigada. Tô bem feliz de estar aqui. Qual foi o seu primeiro contato com a arte e o que despertou a sua vontade de ser artista? Não, eu sempre gostei de me aparecer, né? Mas desde sempre eu gostei muito de assistir filme, programa de televisão. Então eu assistia aquelas coisas e eu queria ser aquela pessoa ali também, sabe? Me recordo que quando eu era bem pequenininha, eu assistia muito o programa do Raul Gil. Não sei se vocês lembram que ele levava as crianças pra cantar e tinha lá todo o programa, uma gracinha. E o meu vô sempre falava: filha, um dia você vai ser bem famosa e o vô vai ser o seu empresário. E eu fazia, sabe, até mesmo na idade pré-escolar, eu gostava de me apresentar pra família, né? Fazia performances, cantava pra minha mãe. Eu e minha prima, a gente passava um mês antes do Natal se preparando toda uma produção pra apresentar pro Papai Noel e pra receber ele, que, né, o irmão da minha avó se vestia de Papai Noel e ia lá pra brincar com as crianças no Natal. Então eu e minha prima, a gente fazia toda uma coisa para receber ele, e músicas, e apresentação, e cenas e tal. Então eu sempre curti muito isso. Aí quando eu tinha 6 anos, já na escola, a minha mãe me colocou no coral. E no coral, o Joyce não, né? O Carlos e a Joyce Todeschini, que eram os regentes do coral. E eles são pessoas incríveis, artistas maravilhosos e produtores culturais aqui na cidade, muito respeitados, inclusive. E eles foram me encaminhando, sabe? Para além da música. Eles viram que eu tinha lá um pouco mais de facilidade, de jeito para cena, então foram me levando ali mais pro teatro, me mandavam para testes de filme, de novela, de publicidade. Então, já criança, por conta deles, eu já fui sendo inserida nessa carreira artística. Porque, né, assim, criança não trabalha com arte, né? Não existe uma criança que trabalha de ser ator. Criança brinca de ser ator, criança brinca de atuar, né? E foi uma coisa muito importante pra minha vida, esse direcionamento que eles foram me dando desde muito pequena. Eu sou muito grata a eles, eles são meus padrinhos artísticos e amigos para a vida inteira. Na escola, o seu talento não passou despercebido. Qual a sua melhor lembrança artística dessa época? Pois então, na escola, como eu comecei no coral da escola e foram os regentes desse coral que foram me encaminhando para as artes, né? Eu até brinco que eu não tive escolha de ser ou não ser artista, né? A vida foi me levando. E na escola eu também era chamada, né? Tinha, sei lá, Dia da Paz, que no colégio lá era comemorado, assim, ia imprensa e tal, todo mundo ia de branco, era bem bonitinho. Eles me chamavam pra cantar uma música lá no pátio, pra fazer o evento. Já cantei o hino também. Na época tinha isso, né? De semanalmente ou diariamente, acho que era semanalmente, ter o hino. Então, uma vez estragou, não conseguiam tocar lá o playback do hino, e aí chamaram a Jéssica pra cantar. Eu cantava na primeira comunhão de todo mundo que fazia a primeira comunhão lá, que era um colégio católico, né? Ainda é, no caso. Então, era isso, eu ia fazendo pequenos serviços na própria escola, assim, artístico. Tinha que fazer alguma apresentação, alguma coisa, chama Jesquinha. Tinha que... E em que momento você percebeu? É isso que eu quero para minha vida. Eu acho que eu não percebi.
eu fui indo, sabe? Então, eu fui fazendo as coisas, aí eu ganhava dinheiro fazendo isso. Então, meus pais falaram, né? Chegou um momento da minha vida que os meus pais falaram: ai, filha, você precisa fazer alguma faculdade fora da área artística, né? Pra você ter um trabalho, né? Aquela coisa de que arte é hobby. Então, comecei a fazer veterinário. E fazendo veterinária, eu às vezes não ia pra aula porque eu tinha que gravar não sei o quê, e aí eu não podia fazer as coisas da faculdade porque eu tinha que trabalhar, e eu trabalhava com o quê? Com arte, eu trabalhava gravando spot, gravava locução, gravava música pra, sabe, dublagem pra personagem infantil e essas coisas. E aí foi ficando cada vez mais difícil fazer essa faculdade normal, né, fora da área artística, e aí culminou nessa mesma época de sair o resultado da banca do SATED. E aí quando eu fui lá, que tinha que ir lá, né? Tinha que ir lá no SATED pra ver, passou ou não. Tipo, falou que passou, mas pra ver lá o que precisava levar de documentação, e daí eles falavam a nota que você tirou e tal. Então, quando eu cheguei lá, e pra ver todas essas coisas, a moça que me atendeu olhou assim, olhou pra minha cara e me parabenizou, me falando que a minha nota tinha sido a nota máxima. E aí cara, por que eu tô perdendo o meu tempo então? Sendo que, né, perdendo o meu tempo, vamos dizer assim, né, mas eu tô fazendo uma outra faculdade como um plano B, que tá me tirando um pouco desse meu plano A, que já tá dando certo. E aí foi, sabe? Eu vou fazer esse rolê aqui, vou dar certo, eu gosto, é uma carreira, eu já tô com uma carreira, eu já tô trabalhando com isso, eu já tô, sabe? Aí foi não, é isso que eu quero, não, né? É isso que eu preciso fazer na minha vida. Porque pensar, é isso que eu quero, não existiu. Foi sendo uma coisa orgânica mesmo. O DRT do SATED Paraná é um dos mais difíceis de se adquirir, mas você foi aprovada em 2015 como a primeira artista a tirar nota máxima. O que você aconselharia para as pessoas que desejam seguir este caminho? Então, no SATED você faz a banca para tirar, né, o DRT, para quem não sabe, é o registro profissional de ator, atriz, e tem várias artes, né, de artista. Então você vai lá, no caso de você não fazer uma faculdade, etc, né? Que daí seria no caso de pessoa que faz curso livre de teatro e essas coisas assim. Então, o meu conselho para quem quer mandar bem na banca do SATED e quer seguir esse caminho assim, é estudar muito, muito, mas assim, para além do que o seu curso ou a sua companhia de teatro amador te oferece. Porque se manter só naquilo ali que é passado, aquilo que eles te passam é só uma base, é uma experiência, né? A maior parte dos cursos de teatro livre que tem, aqui em Curitiba, pelo menos, né, que eu sei, é mais sobre uma experiência teatral, uma experiência cênica. Tem um pouco de teoria, mas é pouco. Você precisa buscar mais por fora, por si mesmo, né? Ou então buscar outros tipos de curso, não se manter só naquilo ali que você tá fazendo, naquela coisa que tá ali. O teatro, para além da prática, para além da experiência e para além da teoria, também é muito algo de autoconhecimento, eu acredito, né? Então, também é você se perceber como pessoa, como artista e como parte de uma sociedade por completo, assim. Então, o autoconhecimento e o conhecimento de toda essa rede que envolve a arte, que envolve o ser humano, é muito importante para você entender os personagens, passar a verdade, se sentir livre, se sentir à vontade de emprestar o teu corpo para aquela cena, para aquela personalidade. E também não querer fazer sozinho, né? Por mais que seja em dupla, buscar também uma direção ou uma consultoria assim artística para você se preparar para essa banca. Agora tá um pouco diferente a banca, né? Agora é online e tal, mas eu não sei se vai continuar assim sempre. Mas é sempre bom você ter ali uma direção, alguém que te dê umas dicas
e, claro, estudar para além do que você tem nos cursos que faz. Em 2017, você participou do longa-metragem Ferrugem, de Ali Muritiba. E embora sua personagem tenha sido retirada da edição final, o que significou atuar nessa produção e o que isso acrescentou em sua carreira? Ai, o Ferrugem foi sensacional. Eu acabei fazendo elenco de apoio no Ferrugem. Foi um processo de 2 meses de ensaio e preparação de elenco. Incrível, assim. Foi a minha primeira experiência, de fato, com cinema. E foi bizarro. Porque eu nunca tive essa... Mas, né, que eu falei, quando eu era criança, eu queria ser aquela pessoa que estivesse no filme, que estivesse na TV. Isso, conforme eu fui conhecendo o teatro melhor, né, eu não tinha. Eu não tenho, assim, esse interesse, assim, tanto em TV, em cinema, essas coisas. E aí, quando eu fiz o Ferrugem com o Ali, ele e o René Guerra, que foi o preparador de elenco desse filme, eles colocaram assim, ó, em mim, sabe? Porque foi um processo muito gostoso, muito enriquecedor e de muito aprendizado. Eles são pessoas profissionais muito generosos, sabe? Eu tava no elenco jovem de adolescentes, por mais que eu fosse mais velha. Então, eles tinham toda essa paciência e toda uma didática até, sabe? Pra falar, ai, eu sou chata, né? Então eu chegava, mas por que isso aqui é assim? Ah, é por causa disso e tal. E aí eles implementaram na Jéssica, assim, um gosto pelo cinema e... Pro cinema, né? Porque no DTV é completamente diferente. Mas eu curti muito e foi assim, conheci profissionais renomados, né? O próprio Ali, por exemplo, o Henrique Dias e tal. E foi muito, muito maneiro. Jéssica, além de atriz, você é dubladora, cantora, comediante e produtora. Mas de qual área você gosta mais? Essa pergunta é meio complicada, né? Eu não sei o que eu gosto mais. Eu gosto muito de ser todas essas coisas, de fazer todas essas coisas, justamente pelo leque de possibilidades e de como isso me deixa ocupada. Porque o meu cérebro fica o tempo inteiro. Então eu gosto muito de estar aqui na produção, eu amo demais essa coisa de planejamento e de gestão de equipe e essa coisa de poder pegar uma ideia. Isso eu acho incrível. Ter essa coisa de pegar uma ideia, assim, que é algo que não existe, né, no mundo, colocar ela num papel de uma forma que ela possa nascer para o mundo físico, assim. Eu acho isso lindo e poético. E é onde eu consigo, por exemplo, dar essa minha vazão mental dessa parte que eu gosto muito, que eu amo burocracia, eu amo, né, planejamento e essas coisas, então é onde eu posso ir. Mas assim, no mais, se for para escolher, vai ficar ainda uma gama uma gama grande de coisa, mas é o teatro, né? É produzir para teatro, é ensinar para o teatro, é ensinar teatro, no caso, e é criar para o teatro. Porque... E aí entra na comédia também, no drama e tudo, mas assim, é essa coisa de fazer com as pessoas ali. Essa troca de energia que o teatro proporciona pro artista e pro público, eu acho a coisa mais perfeita do universo, assim. Mas então, produção teatral e atuação para teatro são os meus preferidos. Atualmente você trabalha no Teatro Rodrigo de Oliveira, no qual coordena e dá aulas nos cursos e oficinas. De que forma você incentiva os seus alunos a expressarem os seus sentimentos e emoções? A gente está reformulando todo o curso regular, né? Que ficou parado por um tempo, né, por causa da pandemia, e a gente trocou de espaço e tudo, e a gente tá reformulando todo ele agora para começar a primeira turma no segundo semestre desse ano ainda, e para fazer esse ensinar o teatro dessa forma, né, de um pouco de teoria, com muita experiência, mas com um foco muito no artista
que possa se produzir, que termine de fazer o curso e consiga gerir a sua própria carreira, consiga criar uma companhia própria, consiga produzir espetáculo e saiba fazer isso, né? Desde toda a história do Teatro Rodrigo de Oliveira, o ensinar de lá, dos cursos do Rodrigo, são bem nessa pegada, né? Então, não existia essa coisa de a turma fazer uma peça para finalização do módulo e tal, o que é muito legal, mas é colocar esses alunos em produções profissionais, participando de todo o processo de produção, né? Não necessariamente produzindo em si, né? Mas tendo conhecimento e tendo acesso a tudo que é feito, para que esses profissionais, esses artistas, eles possam serem atores que sabem, por exemplo, como é que faz, né? Que entendam o trabalho de cada técnico, cada equipe que trabalha em uma produção, né, teatral, desde a escolha de texto até a prestação de contas. Então, é isso. O processo, como a gente trabalha com teatro transcendental. Teatro transcendental não é teatro religioso ou teatro espírita, que muita gente pensa que é. O teatro transcendental, ele é aquele fazer teatral que busca algo para algo além, sabe? É a escolha ali de textos que busquem fazer o público pensar, instigar pensamentos e conversas, sabe? Num nível espiritual, claro, mas num nível até sociológico, fisiológico não, filosófico. E tem a parte técnica também, que a gente vai muito mais, o Rodrigo como diretor vai muito mais na linha técnica de Stanislavski. E assim vai. Você faz parte do grupo Os Impossíveis. Conta como funciona o grupo e quais as portas esse projeto já abriu para você. Então, muito recentemente mudamos o nome de Os Impossíveis para apenas Impossíveis. Companhia Impossíveis. Porque, né, não somos só homens e não somos tão ligados assim nessa binariedade de gênero. Gênio não, gênero. Nas Impossíveis, a gente estuda improvisação teatral e apresentamos principalmente em bares, mas também fazemos teatro empresa, jogos teatrais de improviso e jogos cênicos. A gente foca muito mais em jogos cênicos, mas também tem bastante jogos curtos e assim, né, que são mais conhecidos pelo público. O nosso foco é humor inteligente, humor family friendly e tal. O grupo, somos em 5 pessoas, né? Tem eu, o João Pedro Martins, o Fred Bola, que foi quem criou o grupo, né? O Cris Circense, o Claudinho Antunes. A gente funciona muito como uma empresa, não só como uma companhia de teatro, não somos só elenco, né? Cada um tem suas funções dentro do grupo. Temos produção, temos publicitário, publicitário é o João Pedro. A gente tem pessoa responsável pelas redes sociais, pessoas que trabalham com a questão mais de áudio e vídeo, né? O Claudinho tem essa função. Temos o departamento financeiro, temos o departamento de figurino, de cenografia e estamos evoluindo cada vez mais nessa formação de equipe, assim. Eu amo muito esse grupo. Eu já participei de outros grupos de improviso na minha vida e o que eu mais gosto da companhia Impossíveis é que a gente leva muito a sério o humor. Desde que eu entrei nos Impossíveis, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e artistas, improvisadores maravilhosos e incríveis. Uma troca perfeita, assim, de uma troca artística e de conhecimento. A gente foi convidado, né, para participar do grupo. É um coletivo, digamos assim, que tem várias companhias de improviso e vários artistas, improvisadores solos, digamos assim, que estudam
um rolê no Sul, que é o ImproSul. E é maravilhoso. Existem encontros mensais para fazer discussão de técnicas e jogos e é muito legal. Uma outra coisa que a Impossíveis me proporciona muito é... Por exemplo, conheci você. E eu conheço as pessoas e eu me sinto muito mais dinâmica, eu acho, assim, pra me comunicar até. Porque a gente tá sempre em movimento, a gente tá sempre treinando, a gente tá sempre se apresentando. Então, essa troca com o público no humor em bar e o humor de improviso, tem muito mais isso, né? No teatro mais convencional, não tem essa quebra da quarta parede tanto. No bar, no improviso, a gente tá o tempo inteiro, né? Sem a plateia, não existe. Sem a plateia não acontece. A plateia tá em conversa com a gente o tempo inteiro. Então, eu tô ficando muito mais dinâmica pra conversar com as pessoas. Sobre as famosas histórias de bastidores, quais as situações mais curiosas e até mesmo engraçadas que você vivenciou ao longo de sua carreira? Essa é difícil, porque é muita coisa, né? E de coisa engraçada, eu acho assim, eu acho que eu vivo num reality show de comédia, porque é cada coisa que me acontece na minha vida pessoal e também na minha vida profissional, que só pode ser um filme, uma comédia dessas, enfim. É difícil pensar assim quando pergunta, né? Mas eu tava contando, uma que eu lembrei. Eu tava contando, né, sobre quando eu era atriz mirim, né? Que eu era criança e que eu comecei nessa vida, né, artística. Teve uma vez, eu sempre gostei de me aparecer, mas eu sempre fui uma criança séria, metódica, uma criança, assim, sabe? Então, um certo dia, tinha uma apresentação pra fazer. Eu não me lembro exatamente o que era. Eu ia apresentar um concerto que era na prefeitura, lá no jardim da prefeitura, lá fora, ali no centro cívico, alguma coisa assim. Eu não ia cantar, eu ia apresentar o coro, né? Era de um outro coro, do Coral Curumim. E aí, eu estava em casa, sozinha, os meus pais estavam trabalhando e não tinha quem me levasse. A Joyce me ligou falando que ela ia mandar um táxi me buscar e eu, uma criança séria, falei, mas eu sou criança, eu não vou entrar num táxi sozinha, tá doida? Imagina, que medo? Não, senhora. Daí ela falou, não, eu vou mandar então o menino, né, que é menino, que ele era adolescente na época, que vai apresentar com você, o Diego. E aí você vem com ele. Eu não conheci o Diego. Mas quem que é esse Diego? Como é que eu vou saber que é ele e que não é uma outra pessoa aleatória querendo me roubar? Né? Me roubar, me sequestrar, sei lá. É, criança neurótica. E aí, ela falou assim, Jéssica, quando você vê ele, você vai saber que é. E eu, né, tá. Chegou um táxi na minha casa, eu fui, né, desconfiada, aí abriu a janela, assim, do banco de trás, eu olhei. Era o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, do filme. Nossa, eu acho que foi abrindo o vidro assim, ó, e a minha cara foi ficando assim, ó. Mas querendo se me fazer também, né, de fingir normalidade ali com os meus 8, 9 anos. E eu amo, que a primeira vez que pequena Jéssica andou de táxi na vida foi com o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. E assim, aquele momento foi a primeira vez que eu zerei a minha vida. Nesse momento, a Voz Artista trouxe algumas pessoas que desejam mandar uma mensagem especial para você. Ai, que chique! Eu queria já ter aqui pra eu ficar reagindo, chorar e fazer tudo isso. Mas vamos lá. Pra quem que é o recado mesmo? Pra Jéssica Frons? Quem que é essa? Brincadeira. Então, Jé, um dia que eu tenho pra falar aqui foi a primeira vez que você apresentou com a gente, que você era uma convidada. E foi quando a gente se conheceu e foi muito legal. Foi muito divertido, porque o Cris já veio com não, porque a gente tem que colocar a Jéssica no grupo, e eu era contra. Eu já tinha uma pessoa, um nome feminino pra colocar no grupo, e aí ele bateu na tecla, vamos lá, não sei o que, eu falei, não. E eu devo dizer que eu estava muito errado. Você foi a melhor aquisição do grupo, uma excelente aquisição da minha vida. Eu te amo demais, você é incrível. E pra mim, a melhor coisa que aconteceu no grupo
foi você ter entrado nos Impossíveis. Te amo. Olá, Jéssica Fronza, minha grande amiga, companheira de trabalho na Companhia Teatro Rodrigo de Oliveira. Gostaria de dizer que tenho um carinho especial por você, muita admiração pelo seu trabalho artístico, o qual você vem desenvolvendo com muita dedicação. Gratidão por você ter vindo fazer parte da minha trajetória. Um grande beijo no seu coração, minha querida. Jéssica, muito obrigada pela entrevista e por compartilhar sua história conosco. Desejamos cada vez mais sucesso para sua carreira. Muito obrigada, Jennifer. Eu adorei. Muito sucesso para todos nós. E nos vemos em breve. Espero. Agradecemos ao nosso grande parceiro Salão Nino Alves pelo look de hoje. Um beijo, cult, e até o próximo vídeo.